Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. E queria saudá-los primeiramente, enviar meu abraço e falar que é uma satisfação, uma alegria estar com vocês, estar presente com vocês, porque estamos fazendo algo que irá trazer muitos resultados para todos nós, ok? É uma troca, é uma via de mão dupla, ok? Então não fica pesado nem para vocês nem para mim, né? Porque esse conhecimento ele é trocado, certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vou explicar para vocês, gente, o que a gente vai fazer. A gente vai corrigir a atividade da semana passada, da segunda-feira passada, tá bom? Para ser mais preciso. E nós vamos iniciar o conteúdo sobre verbos, ok? Sobre verbos. Então é isso. A nossa sequência de hoje é essa. Então eu vou começar corrigindo aqui a nossa atividade, beleza? Você que tem um livro e você também que está fazendo um caderno já pode acompanhando, beleza? Primeira questão que está na página 6 diz o seguinte: leia a seguir o início, título, linha fina e o primeiro parágrafo de uma reportagem para observar de que modo o autor busca despertar no leitor o interesse pelo assunto tratado. Então, gente, o que acontece? Nós temos aí esse texto que vocês leram, que tem um título: quer escrever melhor? Faça um post. O título da reportagem explicita uma opinião, identifique. Porque é o seguinte, gente, você está falando que para você fazer um post, aí ele está fazendo uma pergunta: quer escrever melhor? Faça um post. Ou seja, ele está dando uma opinião. Se você quer escrever melhor, então faça um post, né? Meio que o jornalista ele consegue meio que de forma implícita ali colocar uma opinião. Só que dessa maneira aqui, como ele colocou, foi mais explicitamente, né? Ok? Mas geralmente isso vem implícito. B. Esse título atraiu sua atenção porque aí é uma questão mais pessoal, né? C. O gênero reportagem não tem uma estrutura muito rígida. As informações podem ser expostas de maneira variada, em ordem crescente ou decrescente, de importância, e iniciando com a narrativa de uma história ou um poema. Qual a estratégia utilizada para iniciar essa reportagem? O que se pretende com essa escolha? Então, gente, a reportagem inicia com uma descrição de uma jovem estudante que, além de estudar para o Enem, tem por hábito escrever muitos comentários nas redes sociais. Aqui, certo? É isso que ele está falando. O que se pretende com esse início é comprovar a ideia apresentada no título, por meio de um exemplo do comportamento dos jovens na atualidade. Então, gente, o que ele quer expor aqui? Essa jovem que está estudando, que ela é estudante, mas ao mesmo tempo ela consegue utilizar ali as redes sociais. Isso envolvendo a escrita, tá bom? O que se destaca na descrição das ações das jovens? O contato constante diário com as mídias digitais, Facebook, Instagram, trocando durante o dia mensagem com os amigos pelo celular e postando os comentários nas redes sociais. Então, olha só, gente. Por mais que a jovem esteja nas mídias sociais, utilizando, mas ela é o que, gente? Ela está estudando. Ela é apresentada como estudiosa, beleza? Então, esse destaque dado às mídias sociais, de que ela fica ali constantemente nas mídias sociais, está envolvido com a questão da escrita, porque é um meio de também estar se estudando, porque ela está escrevendo. E aí, no decorrer da reportagem, ele vai dizendo qual é a vantagem disso e como você deve utilizar as mídias sociais. Vocês viram isso, né? E aqui na página 7, questão 2, aí você tem um trecho para ser lido. E aí a letra A diz assim: no primeiro parágrafo produzido nesta atividade, que característica de Malu está sendo ressaltada? Seu engajamento político. Vocês viram que ela faz parte do Grêmio Estudantil, né? Então ela é descrita como alguém que é preocupada com questões sociais, né? E tem uma postura
que visa justamente essa questão da resolução dos problemas. B. Os textos postados por Malu em sua página no Facebook têm o mesmo tipo de registro linguístico dos textos do Facebook? Vocês viram que não, né? Quando ela utiliza a postagem para o Facebook do Grêmio Estudantil, ela escreve de maneira mais formal. Quando é no Facebook pessoal, ela escreve de maneira mais informal. Aí ela não liga tanto, beleza? Então tem uma diferença. Quais são as marcas de formalidade que estão presentes nas postagens? Então, gente, não é que ela vai deixar de usar a informalidade, mas ela tende a utilizar a formalidade no texto do Facebook do Grêmio Estudantil, beleza? Mas a gente consegue encontrar algumas informalidades também nesse Facebook do Grêmio Estudantil. Então olha só, o uso do vocativo galerinha, né, quando ela chama o pessoal de galerinha, é uma palavra informal, então você tem informalidade aí. A utilização dessa imagem que indica uma pessoa com os braços levantados e o uso da ironia parabéns, né, certo? Então, quando ela utiliza o post ali na sua conta pessoal do Facebook, o uso de desenhos, né, o uso de emoticons, de emojis, a repetição de letra no nome, né, do artista. Aqui, ó, como você vê aqui, cadê na página anterior? Olha aqui, Justin, né? Então, aqui, isso daqui é informalidade, beleza? Mas é um recurso linguístico, não deixa de ser. D. Essa informalidade interfere na compreensão do texto? Não, como eu falei, até acrescenta, até ajuda nas informações. Letra E. Por que a autora da reportagem publicou trechos das postagens de Malu? Com o objetivo de comprovar, né, do que tinha sido dito anteriormente, que a jovem tem uma grande produção de textos que atende a diferentes propósitos, evidenciando que escrever na internet ajuda a melhorar a qualidade dos textos. Ou seja, é justamente isso que a reportagem está focando, né? Você utilizar as mídias sociais de maneira correta vai, obviamente, produzir um resultado bem legal lá no futuro. 3. Aqui você tem a reportagem e aqui você tem, né, mais um textinho, a continuação. E na próxima página você tem, na página 10, você tem essa imagem aqui da história, certo? Do processo histórico do jornal, né? E obviamente da reportagem. Então olha só, gente, o que nós temos? Olha a letra A, gente. Onde a reportagem foi publicada, tá? Lembrando que isso está na página 10, tá bom? Qual é o perfil do leitor a que se destina essa publicação? Bom, foi publicado na revista Época. Vocês viram lá. Professor, onde que eu vejo que foi publicado? Aqui, ó. Aqui, ó, tá bom? Bem aqui, beleza? Porque essa página ela é aberta no livro de vocês. Vocês viram? Ela é aberta. Então, aqui está a fonte e aqui está dizendo onde ela foi publicada. Beleza? Então, o perfil do leitor da publicação é geralmente o adulto que gosta de se manter bem informado, tá bom? Beleza? Show de bola. 2. B. Todo texto é formado pelo agrupamento de sequências tipológicas. Numere os trechos presentes na segunda coluna de acordo com a sequência predominante. Então vamos lá. Na descritiva aqui, gente, a 1 é aqui, ó, Maria Luísa de Lima estuda numa escola pública de ensino médio em Natal, Rio Grande do Norte. Ela tem 16 anos e planeja prestar o Enem para a Faculdade de Direito. Então você vai associar ali a questão descritiva com o trecho mais indicado. Então aqui houve uma descrição? Pois é, então eu vou marcar 1, beleza? Então 2, narrativa, onde que fica? Fica aqui, ó. Malu foi a reuniões na prefeitura, fez pressão na Secretaria de Educação, entrou nas salas de aula para panfletar
organizou o passeado. Sobretudo, Malu escreveu. Então, é uma fase mais narrativa. Argumentativa. Aqui, ó, aqui embaixo. Manu é apenas um dos vários exemplos de como a internet, contrariando o senso comum, pode ser aliada e não vilã. Ou seja, por que é argumentativo? Porque através dessa constatação, o jornalista ele fala, ó, tá aí, tá vendo? A minha ideia tá dando certo. A minha ideia que eu quero propor realmente dá certo. Né? Eu consigo montar o que eu quero através da Malu. Né? A Malu ela utiliza a rede social e consegue ao mesmo tempo ter aí um bom desempenho na escrita. E a 4, dialogal. Aqui, ó, não tem, né? Dialogal não tem. A 5, explicativa ou expositiva, agora tem. As estimativas apontam que a cada minuto os usuários do Twitter ao redor do mundo postam 300 mil vezes. Então está explicando. Injuntiva ou instrucional, aquela que dá ordem, quer escrever melhor? Ou seja, está dando uma ordem, né? Faça um post. Beleza? Bem tranquilo, bem fácil. C. Considerando a função sociocomunicativa em uma reportagem, de modo geral, predomina qual sequência tipológica? Obviamente que a sequência tipológica explicativa ou expositiva, de exposições de informações. Por quê? Até porque um texto de uma reportagem, ele vai, certo, expor algumas informações. Na página 11, nós temos a letra D, ok? Uma reportagem pode ser considerada interpretativa, como ocorre no texto lido, pois, além de apresentar informações, traz argumentos para comprovar uma tese. No caso, a de que a internet ajuda as pessoas a melhorar a escrita. Assinale alguns recursos argumentativos empregados para comprovar a ideia central defendida no texto. Então, apresentar dados estatísticos, relata uma história que comprova o fato e apresentar opiniões de especialistas. Né? Traz aí, gente, uma questão de confirmar o que está sendo dito dentro da proposta do jornalista. Letra E. Além dos argumentos que comprovam a importância da internet para a escrita, há no quarto parágrafo do texto transcrito nas páginas 8 e 9, um contra-argumento. O que é contra-argumento? É você fazer uma oposição à ideia do argumento que você está publicando. Então, olha só. O contra-argumento. O péssimo desempenho dos alunos na redação do Enem. Ok, esse é o contra-argumento. Por que, professor, isso é o contra-argumento? Porque é o seguinte. Se você tem um péssimo desempenho no Enem, na redação do Enem, certo? É porque está sendo utilizado as redes sociais. Ou então algo que está sendo utilizado, se não a escrita mesmo de fato. Aí o que vai acontecer? Nós temos a contestação do... Então, gente, a contestação do contra-argumento é o seguinte, ela é feita pela conjunção ainda assim. Por que significa ainda assim? Ainda assim significa que existe uma ideia de concessão, né? Porque indica que o mau desempenho dos alunos não tem como causa o uso das mídias sociais. Então, o que a gente pode deduzir? Pode inferir que esse é um problema que acontece antes do uso das mídias sociais. Ou seja, é um problema lá na base. Não tem nada a ver com as mídias sociais, entendeu? Então, tem a questão da contestação do contra-argumento. Beleza? Vamos lá. Aqui passando. A F. Explica o objetivo de apresentar contra-argumentos em um texto. O objetivo é antecipar uma ideia, deixa eu só aumentar aqui. O objetivo é antecipar uma ideia contrária à tese defendida e desqualificá-la, refutá-la, tá bom? Então, gente, é uma estratégia argumentativa isso daí, né, do repórter, porque ele dá meio que duas versões, certo? Duas versões, e aí ele consegue abrir uma ideia, duas ideias, que lá na frente, né, ele vai falar o seguinte: olha, eu consegui abrir duas ideias que vai chegar no resultado final, que vai chegar justamente onde eu quero, na posição que eu quero, na ideia que eu quero, certo? G.
No trecho da reportagem, há o depoimento de 3 professores. Tá? Esses depoimentos ajudam na argumentação do texto? Sim, porque lembra que elas são especialistas no assunto, então é importantíssimo. H. Acompanhando a reportagem, há uma linha do tempo sobre a relação do ser humano com a escrita. Pode-se dizer que as informações ali presentes reforçam a ideia defendida no texto? Bom, sim, né? Porque a evolução da escrita, gente, ela até hoje, né, até os dias de hoje, ela passa por vários processos, certo? Então, tem muito a ver sim com o que foi dito no texto, porque aqui é o seguinte, relacionando-se com a tecnologia, né, a escrita e a tecnologia, tornando evidente que muitas pessoas passaram a se comunicar por escrito, enviando mensagens e fazendo comentários nas redes sociais. Então tem a questão de você utilizar as plataformas digitais, tá? Tem a questão de você utilizar outros meios para se comunicar. Então tem tudo a ver sim, né? A questão da linha do tempo com a relação do ser humano e a escrita. Beleza? Muito bem. Vamos aqui, gente, pro nosso... Deixa eu só dar pausa aqui e a gente vai para o nosso slide. Nós vamos agora para verbos, que está na unidade 9, tá, gente? É depois de notícia, beleza? Então, professor, verbos, o que nós temos aí? Então é o seguinte, gente, o verbo, ok? Nós terminamos a nossa correção e nós vamos para os verbos agora. O verbo é a palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza, situados no tempo. Beleza? Bom, anotem isso daí, essa parte é importantíssima. Flexão dos verbos. Gente, o verbo é uma palavra invariável que ela vai se flexionar em quê? Em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, em número singular e plural, em modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tempo presente, pretérito e futuro e voz ativa, passiva e reflexiva. Anota isso daí, tá bom? Que é importantíssimo pra gente, ok? Muito bem. Então, gente, deixa eu só diminuir aqui a bolinha. Então, gente, como a gente viu, o fato expressado pelo verbo, ele vai acontecer no presente, no passado ou no futuro. Só que, presta atenção, existe uma coisa chamada modo verbal. Olha só, o modo verbal, gente, que indica uma certeza, é chamado de modo indicativo. O modo verbal que indica algo que é incerto, que é duvidoso, é chamado de modo subjuntivo. E o modo verbal que dá uma ideia de ordem, um conselho, um pedido, é chamado de modo imperativo. Isso é importantíssimo, tá? Bom, professor, como é que é dividido o tempo verbal? O tempo verbal é dividido entre presente e aí, no pretérito, que é a mesma coisa que passado, nós temos uma divisão, beleza? Primeiro nós temos o pretérito perfeito, depois o imperfeito e o mais que perfeito. E dentro do futuro nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Professor, eu tenho que pegar meu caderno agora? Tem, tá bom? Tem que pegar. Por quê? Nós vamos observar agora que nós teremos aí, gente, informações importantíssimas que vão constar na prova. Professor, qual é a função do presente do indicativo? Olha só, o presente indicativo tem várias funções. A primeira é, o presente pode ocorrer como valor de pretérito perfeito, indicando um processo já ocorrido no passado, é o chamado presente histórico. Então, olha só a explicação. Em 1500, Cabral chega ao Brasil. Mas, gente, esse chega está no presente. Ele está meio que tomando o sentido do verbo que deveria estar no pretérito perfeito. Olha só, em 1500 Cabral chegou ao Brasil, deveria ser assim. Só que eu posso utilizar o presente do indicativo no lugar do pretérito perfeito. Isso porque é o presente histórico. Aconteceu lá no passado, mas eu quero dar uma ideia de que isso é atual. Então, eu utilizo o presente do indicativo, entendeu?
2. Pode também ocorrer com o valor de futuro do presente, do indicativo, para indicar uma decisão enfática. Amanhã eu falo com Jonas. Né? A gente poderia colocar amanhã eu falarei. Olha aqui, ó, futuro do presente. Beleza? Professor, mas como que eu sei que é futuro? O advérbio amanhã projeta a ação no futuro. Beleza? Anota isso daí. Outro item. O presente pode indicar um processo ininterrupto, ou seja, que não tem terminação, ou que costuma acontecer com frequência. O homem nasce, cresce e morre. Quarto item. Pode representar uma verdade universal, ou seja, o que é uma verdade universal? Uma verdade em que ela não que todo mundo aceita, uma verdade em que não pode ser refutada. O homem é um ser mortal, e é verdade, não pode ser refutado isso, né? O homem, uma hora ele vai, né, morrer. Então, olha só, gente, aqui o verbo ser está sendo usado no presente, então, né, corretinho aí, porque representa uma verdade universal. O pretérito perfeito indicativo. Gente, o pretérito perfeito ele vai ser utilizado para uma questão só. Quando a ideia do passado estiver totalmente concluída. Então aqui, ó, a mulher vendeu a casa. Pronto, foi acontecer lá no passado, ela vendeu a casa e acabou lá. Pronto, a ação foi encerrada. O pretérito imperfeito indicativo não, gente. Já tem que tomar um cuidado. Olha só, anota no seu caderno. Primeira questão. Indica um processo passado não totalmente concluído, ou seja, foi interrompido. As crianças cantavam durante o evento, ou seja, elas terminaram de cantar? Não, foi interrompido. Olha só o outro item. O imperfeito pode ocorrer com valor de futuro do pretérito. Se eu tivesse mais coragem, eu reclamava. Né? A gente poderia utilizar o futuro do pretérito. Eu reclamaria, beleza? Emprega-se nos pedidos e solicitações ou denota que duvidamos da realização do fato, ou exprime um desejo feito com modéstia ou com simples propósito. Então olha só, gente, queria viver para o seu filho. É como ele explicava o desejo da vida. Então, é como se eu tivesse pedindo ou solicitando um desejo com modéstia. Ah, queria viver para o seu filho. Ou então, quando eu vou pedir pão, poxa, moça, eu queria 6 pães para a viagem. Ou seja, você exprime um desejo, mas sempre com muita modéstia, muita simplicidade. Poxa, eu queria aquilo, queria um presente, queria um abraço. Beleza? É nessa ideia. A outra questão. E por último, pode indicar um processo habitual. Como assim, gente? É um processo que tem os costumes. Então, olha só, os meninos subiam nas árvores cheias de frutos, ou seja, é um processo habitual, eles subiam toda vez nas árvores, beleza? Então, tem essa ideia de hábito, beleza? Vamos lá, vamos passar aqui. E o pretérito mais que perfeito, tá bom? Do indicativo. Olha só, indica um processo passado anterior a outro também passado. Então, gente, olha só, o aluno estivera dias antes com o professor. Então, olha só o que acontece. O aluno, eles estiveram dias antes com o professor. Isso daí, gente, como é que a gente vai poder analisar isso? Ocorre aí 2 situações no passado. Uma de que já teve uma solicitação com o professor e que ele esteve dias antes com o professor. Então são 2 ações no passado. Uma que acontece primeiro e outra que acontece logo após. Mas são 2 ações no passado, 2 ações que já aconteceram, certo? Então o pretérito mais que perfeito, ele vai trazer essas 2 ações no passado. Por isso que ele é um pouquinho mais difícil de entender. Pode ocorrer em orações optativas. O que são orações optativas? Que expressam desejo, tá bom? Então, quem me dera ser rica, né? É uma expressão que exige ali uma questão de desejo, tá bom?
Bom, o futuro, gente, ele pode ser aí dividido em futuro do presente e futuro do pretérito. A gente vai começar pelo futuro do presente, tá bom? Então vamos lá. Olha só, indica um processo futuro em relação a um referencial presente. Por isso que ele é chamado de futuro do presente. Então, falarei com você daqui a pouco. Daqui a pouco não vai demorar, né? Então é mais ou menos no presente. É uma ação que não vai demorar tanto. Então por isso que é futuro do presente. Pode ocorrer com valor hipotético. Então, será verdade o que o João disse? Então, avalia uma questão hipotética. Pode ocorrer ainda com valor de imperativo, ou seja, que exige que dá ordem. Não levantarás falso testemunho. Então, pode aparecer como também valor de imperativo. Professor, mas qual é o mais comum? Esse aqui de cima, tá bom? Vamos lá. O futuro do pretérito, ele indica um processo futuro em relação a um referencial passado. Então, se o futuro do presente indica um referencial do presente, o futuro do pretérito vai indicar um referencial do passado. Então, votaria nesse candidato se tivesse certeza de que é honesto. Ou seja, ele só votaria se tivesse uma certeza lá no passado. Deu para entender? Uma relação no futuro que tem a ver com algo no passado também. Próximo item. Pode ocorrer com valor de presente, exprimindo polidez ou cerimônia. Por favor, você me serviria, né, um café? Então, olha só, gente. O que acontece? Aí vai ocorrer o valor de presente, né? Por favor, você me serve um café? Poderia ser assim. Mas aí, como ele quer passar uma questão de respeito, polidez, você me serviria um café? Pode ficar uma ironia. Poderia fazer o favor de sair? Ou seja, está ironizando aqui, certo? O fato, né, de você, poxa, pode me deixar sozinho aqui? Então, o futuro do pretérito ele vai ser usado para isso também. Professor, qual é o mais indicado? Qual é o mais usado, na verdade? Esse aqui de cima também. Eu vou dar uma dica para você que está copiando no caderno, que é importante isso daí, antes que acabe o nosso tempo aqui. Quais são os mais usados e quais são os que eu vou utilizar na prova? Do presente indicativo, eu vou utilizar esse daqui, são os principais, tá? Esse primeiro. Aqui, esse segundo, beleza? E esse terceiro aqui, beleza? Bacana. O pretérito perfeito só tem esse, então eu vou utilizar esse. O pretérito imperfeito no indicativo, esse primeiro aqui é bastante usado, tá bom? E esse por último também, ó, processo habitual. Pode ter certeza que eu vou colocar no teste ou na prova, ou dos dois também. O mais que perfeito, esse primeiro aqui, tá bom? Esse primeiro aqui, esse primeiro item. O futuro do presente, como eu falei, esse primeiro item aqui e esse segundo, beleza? Anota aí. E o futuro do pretérito, aqui, ó, esse primeiro item, certo? Esse primeiro item e esse segundo item, beleza? Então é isso. Anotaram direitinho, eu vou cobrar isso. Atividades, páginas 20 a 28. Na próxima semana nós vamos fazer como nós fizemos agora. Nós vamos corrigir essa atividade, beleza? Na segunda-feira. Então é isso, gente. Grande abraço e até a próxima aula, valeu? Qualquer dúvida pode perguntar.